Mateus, capítulo 5, versículo 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Gente, é um versículo só. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado, felizes, né? Podemos aí ter o sinônimo dessa palavra, felizes. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Gente, nós estamos falando hoje de pureza. Pureza de coração, e nada melhor do que falar de pureza dentro de um mês de maio, ao qual a igreja celebra este mês e dedica esse mês inteiro a Nossa Senhora. Tamanha pureza de Maria precisa ser para nós um grande ensinamento. Tamanha pureza de Maria como virtude, né? Essa virtude límpida, cristalina de Nossa Senhora, ela é modelo para nós, e nós precisamos acompanhar o pedido, a apresentação, a promessa de Deus nesse versículo, né? É uma promessa, verão a Deus aqueles que são puros de coração. Essa é a promessa, verão a Deus. E veja só, gente, bem-aventurados, felizes, são aqueles que têm o coração puro. Nossa Senhora é o esplendor, por exemplo, né, da virgindade. A sua virgindade, nós temos aí os dogmas marianos que a igreja apresenta para nós, que a igreja traz para nós, a respeito da sua pureza, da sua virgindade. Ela sempre intacta, né? Sempre intacta. Temos aí o dogma de fé da virgindade perpétua de Maria. Maria numa virgindade perpétua. O dogma de fé na concepção virginal de Jesus. E depois o dogma de fé da maternidade virginal de Maria. Veja bem, gente, Maria, essa mulher pura, intacta, concebida sem a mancha do pecado original, a virgindade perpétua, a concepção virginal, a maternidade virginal. Veja que coisa linda, que coisa maravilhosa, e nós queremos nos aprofundar um pouco sobre isso, né? Sobre esta realidade de Maria, para que todos nós possamos também, a exemplo dessa mãe, construir no processo de nossa vida essa pureza. Nós sabemos que, infelizmente, o mundo, a sociedade, tem quebrado dia após dia essa concepção da pureza, né? Este olhar puro. O olhar puro, nós costumamos dizer que os olhos são as janelas da alma, ou a janela da alma, né? É pelos olhos que nós vemos a alma. E quantas coisas arbitrárias nos olhares das pessoas de hoje em dia, né? Então, gente, toda a igreja, ao longo do seu caminho, celebrou e glorificou em Maria essa virgindade, essa pureza de Nossa Senhora. A virgem na alma e no corpo. Maria era pura por inteira, gente. Pura por inteiro, né? Então, nós vemos aí nesta realidade da Virgem Santa, que foi consagrada devidamente pela presença do Verbo divino. Consagrada no anúncio, consagrada ao carregar o seu filho em seu ventre, consagrada ao dar a luz ao seu filho, e ela que deu para nós o sim para a salvação, trouxe Jesus para nós, sempre virgem, sempre terna, sempre pura. Maria é essa mãe ao qual nós devemos aprender com ela e devemos ser puros. Agora, gente,
essa pureza, infelizmente, como eu estava já adiantando para vocês, tem sido arrasada em nossa sociedade, não é verdade? Eu tenho dito isso, eu tenho insistido aqui nas nossas pregações, né? Basta dar uma olhada ao nosso redor e ver o quanto que a humanidade está perdendo essa visão, esse encanto. Por exemplo, sobre virgindade, falar hoje sobre virgindade para uma moça, falar sobre virgindade hoje para um rapaz, falar em virgindade para um casal de noivo, de namorado que estejam esperando o seu casamento, é motivo de chacota. Então hoje é quebrado, infelizmente, e as pessoas estão achando isso tudo muito natural, né? Estão achando tudo muito natural. Tornou-se comum, mas natural não é. Porque o evangelho continua sendo o mesmo. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Nossa Senhora ainda é a mesma, se apresenta da mesma forma. Basta a gente olhar as aparições de Nossa Senhora. Basta a gente observar as aparições que ela tem feito ainda para os seus videntes. As aparições de Maria sempre pede esta realidade da pureza. Então hoje a sociedade quebra esse encanto sobre a virgindade, inclusive da própria Imaculada, da própria Nossa Senhora. Quantos cinemas distorcidos, quantas histórias de Maria distorcida, quantas histórias do próprio Jesus, né? De Maria Madalena distorcida. Quantos de vocês já não ouviram falar que os cinemas têm apresentado histórias que apresentam um Jesus que não foi tão puro assim, de um Jesus que teve interesse em Maria Madalena, que Maria Madalena não foi tudo isso, que Nossa Senhora não é tudo isso, que depois que Nossa Senhora teve Jesus, ela teve uma vida normal como qualquer mulher, dentro desse aspecto, desse âmbito da sua pureza. Não, gente, a igreja fala para nós que ela permaneceu intacta, mas o mundo quer denegrir, né? O mundo quer destruir esta visão mariana, o mundo quer quebrar, quer distorcer, é um mundo brutal, vamos dizer assim, cheio de impureza, de luxúria, onde a sensualidade ainda insiste em querer ser maior do que a modéstia, do que a singeleza, do que aquelas coisas mais puras e simples que Maria nos ensina por intermédio de uma canção. Gente, olha só os adultérios, o número de casais que se separam por causa do adultério. Casais, cadê a pureza em nosso leito? Cadê a pureza em nosso ato conjugal? Cadê a pureza no seu olhar, na troca de olhar, enquanto namorados para sempre? Casais de Deus, precisa ter pureza dentro do matrimônio, precisa ter pureza dentro da sua casa. Nós precisamos nos conscientizar disso. E o que não dizer, né, gente, da produção da pornografia. Nós que entramos aí no nosso meio virtual, no ambiente virtual, nós que não ficamos procurando essas coisas, vira e mexe tem um propaganda obsceno que aparece lá num site que nós estamos, que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos procurando, muito pelo contrário, e vai entrando aquelas espécies de propaganda que nos apresenta um fim horrível, infelizmente tem sido assim, né? Apresenta aí uma propaganda de nudismo, uma sociedade que já não se envergonha mais, que perdeu o pudor. Inclusive essa palavra pudor, nós não ouvimos mais ninguém comentar em lugar nenhum. Perdeu-se o pudor, perdeu-se a vergonha. Infelizmente, são os espetáculos imundos que a sociedade tem apresentado. Nós não podemos permitir, gente, que a nossa pureza se quebre. E o que dizer, gente, o que estão fazendo com as nossas crianças? Crianças bebês ainda, aprendendo a imitar aquelas coisas mais horríveis que a televisão pode apresentar, que a internet pode apresentar, e o pior, o pai e a mãe incentivando a fazer o uso de roupas indevidas, incentivando a criança a ter roupas de adultos, incentivando as crianças, né, desde pequenininha, a quebrar a sua pureza, a sua ingenuidade, por intermédio de músicas,
Nós não vamos entrar aqui nas questões de estilos de músicas, mas há músicas que não têm condições de entrar em casa, gente. Não permita isso, não deixe, e não deixe inclusive que as suas crianças, já falamos aqui sobre escândalos, ai daqueles que escandalizarem os meus pequeninos, bailes obscenos, né? As relações pré-matrimoniais, além do adultério, já falei aqui, todo casal hoje, infelizmente, quando vai para o casamento, já quebrou a sua pureza, já quebrou toda esta coisa linda, esta visão de encanto que é a pureza do casal. A contracepção, o divórcio, o aborto, gente, são tantas coisas que vão arrancando, arruinando a nossa pureza. Infelizmente, gente, é o que a humanidade tem oferecido para a sociedade, essa cultura, vou falar aqui, essa cultura perdida, precisa ser sarada, o ser humano precisa ser sarado, ser curado, reencontrar o seu caminho, reencontrar o caminho de modelo de Nossa Senhora, reencontrar esse caminho da pureza, da singeleza, da simplicidade. Tudo se tornou muito natural. Não, gente. Hoje em dia é muito comum você ver essas aberrações, mas isso não é natural. Isso não vem de Deus, senão das invenções do ser humano para ficar migalhando o amor, para ficar tentando se preencher o vazio, mas vazio com vazio não preenche, só quebra a sua pureza, só quebra a nossa pureza. Não adianta, isso não nos levará ao céu. Quer ver só? Vou citar aqui para vocês, por exemplo, a aparição, mais uma vez, né, a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Eu tenho explorado bastante a apresentação desta realidade mariana do dia 13 de maio, na Cova da Iria, porque no mês de maio Nossa Senhora de Fátima realmente é recordada. E veja, Maria disse pela pequena e inocente Jacinta, lá na aparição dela, que os pecados que mais mandam almas ao inferno são os pecados impuros. Veja bem, gente, é palavra de Nossa Senhora de Fátima, dizendo para Jacinta, uma pequenina menina, ainda inocente, né? Até ignorava o verdadeiro sentido de tudo aquilo que Maria estava dizendo, né? O significado verdadeiro da impureza, porque Jacinta era pura. E Nossa Senhora, de repente, chega e fala para essa menina pura, olha, os pecados que mais mandam almas ao inferno são os pecados impuros. Ora, gente, está longe de ficarmos comparando pecadinho, pecadão, se esse pecado é pior do que o outro, se aquele outro pecado é melhor. Gente, não tem disso, pecado é pecado e todo pecado leva para o inferno. Mas por que Nossa Senhora fala isso? Porque há uma multidão de pecados dentro desta realidade da impureza, gente. Há uma multidão, é o tipo de pecado que mais se comete hoje na face da terra. Aí você me diz, mas o injusto. Sim, o injusto vai para o inferno também, mas Nossa Senhora que está dizendo que o número de pecados de impureza cometido contra o corpo, né? Contra a dignidade do corpo físico, os números maiores, maior número de pecado está relacionado a isso, a quebra da pureza, a quebra da nossa ingenuidade, a quebra da nossa modéstia, da nossa singeleza. Se Maria está dizendo, quem somos nós para dizer? Maria disse isso a Jacinta, então não adianta querer esbravejar, por muitas vezes nós ouvimos algumas pessoas dizer, mas agora vocês só pensam nisso, né? Só pensam que a impureza que leva para o inferno, só pensa que isso é pecado. Não, é porque está aí. Você vê no outdoor, você vê na televisão, você vê no seu computador, no seu celular, na internet, você vê passando lá na rua, você ouve uma música, infelizmente, no rádio, em qualquer lugar que seja, passando também na rua no som alto, você ouve, infelizmente, esse tipo de pecado. O mundo está o mundo foi disseminado por esta praga
que consiste em levar os filhos de Deus, que querem insistir em levar os filhos e filhas para o caminho da impureza, nós precisamos dizer não. Gente, e o que não dizer, né, de 2 mandamentos das leis de Deus? Lá são 10 mandamentos. Lembra dos 10 mandamentos? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus sintetizou os 10 mandamentos em 2. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a si mesmo. Mas veja bem, eu quero voltar ainda aos 10 mandamentos da forma como ele é descrito lá no Antigo Testamento e também da forma como a igreja apresenta para nós. Você sabe que a igreja, ela sintetiza, né? Porque se nós formos recorrer ao Antigo Testamento, vamos ver que cada mandamento, ele é bem extenso nos seus mínimos detalhes do que podemos fazer, do que não podemos fazer. É a lei de Deus. E eu quero citar 2 aqui deles. O 6º mandamento e o 9º mandamento. O que diz o 6º mandamento, gente? Quem lembra aí? O 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Este é o 6º mandamento. Moisés sobe lá um monte e pede a Deus que Deus escreva os seus mandamentos. Deus escreve para Moisés. Moisés traz para o seu povo e apresenta. E entre esses mandamentos, gente, esse mandamento não passou. Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. E será em nossa vida. E os seus mandamentos precisam perdurar em nossa alma, em nossos sentimentos, em nossa mente, em nossas ações, em nosso testemunho. E o 6º mandamento está escrito: não pecar contra a castidade. Oh, gente, e tem casais, né? Por muitas vezes eu converso com um casal e outro diz: ah, então não deveria nem ter casado. Por que não? Você considera o seu casamento impuro? O matrimônio não é impuro. O que é impuro são os atos de traições. O que é impuro são as coisas que você aceita dentro da sua relação. O que é impuro é isso, e não o seu matrimônio, muito pelo contrário. Deus constituiu o matrimônio para que a família seja constituída. Mas olha José e Maria, que beleza. Aí você diz, então não vamos ter mais ato matrimonial. Não, muito pelo contrário, você vai oferecer o seu ato matrimonial a Deus, para que Deus purifique, para que você não peque contra esta castidade. Aí eu que sou solteiro, mesma coisa, guarde-se para Deus. Você é templo, o seu corpo é templo de Deus, e não pecarás contra a castidade. Ah, mas eu sou viúva, mesma coisa. Não importa o seu estado, gente, solteiro, viúvo, casado, nós precisamos nos guardar para Deus. O casal precisa se guardar um para o outro, e ambos juntos, na união que forma um só corpo, se guardem para Deus, para que nós sejamos bem-aventurados. Puros verão a Deus. Não precisa nem dizer que os impuros não verão, né? Porque Jesus já deixou claro: os puros são bem-aventurados, os puros são felizes, os puros poderão ver a Deus. Esta é a realidade, esta é a beleza dessa pureza que Maria apresenta para nós. E eu citei aqui o 6º mandamento. E o 9º? Quem se lembra do 9º mandamento? Não cobiçar a mulher do próximo, não é isso? Não cobiçar a mulher do próximo. Não cobiçar a mulher, mas aqui também não cobiçar o homem, né? E vice-versa, gente. Para a mulher e para o homem, não cobiçar. Não desejar a mulher do próximo, não desejar o homem, o marido da próxima. Quantas barbaridades que nós enxergamos, gente. Ainda ontem eu precisei fazer uma pesquisa, né, enquanto professor da Universidade Católica, o CDB, diante de uma pergunta de um acadêmico que ele me fez, né, a respeito de quando um padre deixa a batina, se ele pode se casar. E eu fiz a resposta para ele, mas ao pesquisar, né, para entregar para ele uma resposta mais convincente, eu entrei num site onde falava de um padre que havia deixado a batina, mas ali nos comentários abaixo tinha a razão do porquê que ele tinha deixado a batina, e lá num dos comentários estava justamente a pessoa que o fez deixar a batina, e ela toda orgulhosa se enchia: eu o fiz deixar a batina em troca de mim, e hoje nós vivemos muito bem. Ô, gente, que papel é esse? Dar de cima de padre?
Fazer o padre deixar a batina? Fazer o marido deixar a outra? Fazer o outro deixar a esposa? Barbaridade, gente! Pecado mortal! E ainda bate no peito hoje como se fosse uma coisa muito natural. Fulano deixou a ciclana para ficar comigo. Era a esposa legítima. Era o esposo legítimo. Quanta desgraça, gente. Quanto adultério na lei de Deus. Veja que Nossa Senhora vai dizer que a ira de Deus é despertada com esses tipos de pecados. É Nossa Senhora de Fátima que está dizendo a Jacinta: a ira de Deus está despertada contra todos estes acontecimentos, a impureza que está acontecendo no mundo. Ô gente, é uma degradação humana, é uma degradação dos filhos e filhas de Deus. Nós não podemos seguir este caminho. Amados irmãos, você que está me acompanhando, queridas irmãs, você que está me acompanhando, se você já se considera pura, busque mais ainda a pureza. Se você já acha que está pura, ainda digo para você, olha para Maria, o que lhe falta ainda é chegar até esta pureza. Independente do seu estado, já falei aqui, nós somos puros em qualquer estado que nos encontremos, solteiros ou casados ou viúvos, isso não importa. O que importa é seguir em diante com aquilo que Deus nos pede como modelo. Nossa Senhora, São José, nós homens, olha o modelo de São José, vocês mulheres, olha Maria, que coisa linda, que espetáculo de pureza deste casal. Amados e amadas de Deus, a pureza de Maria precisa nos levar a refletir a nossa pureza. Então, nós temos aí alguns remédios que são antídotos contra essa degradação, essa depreciação da pureza em que o mundo quer arrancar de nós, inclusive das nossas crianças. E tem retirado, infelizmente. Tem retirado. Quanta maldade no olhar dos adultos. Quantas aberrações a partir desta impureza tem acontecido em nosso mundo. Qual que é o antídoto? Qual que é o remédio contra todas essas desgraças? Primeira coisa, a oração. Precisamos rezar, porque só a oração vai fazendo com que os nossos olhares se desviem das propostas do mundo e foque e tenha objetivo o olhar só em Deus. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Quando você perceber que os teus olhos estão te levando a pecar contra a sua castidade, contra a sua pureza, recorra a uma imagem. E comece a mirar esta imagem. E deixe que essa imagem fale contigo. Sim, gente, é preciso recorrermos aos recursos que combatem estas realidades que querem nos arrancar da nossa pureza. Quando esse desejo do olhar acontecer, recorra a Nossa Senhora. Recorra a um sacrário. Recorra ao nosso Senhor Jesus Cristo, recorra a uma imagem, recorra à oração do terço. Isso vale também contra todos os pensamentos mundanos, contra todas as leituras. A gente tem que correr. Vai dizer que inclusive Jesus fugia do pecado. Nós precisamos fugir. A fuga das ocasiões. Não podemos aceitar, mas pelo contrário, dá no pé, correr dos pecados mortais que nos levam a afastar-se completamente da graça de Deus. Essas forças violentas não podem ser maior do que a força que está em nós, que é a graça do Espírito Santo, a intercessão de Nossa Senhora, a presença da Santíssima Trindade em nossa vida. Eu já citei aqui uma vez e cito de novo, se for preciso lutar no extremo contra o pecado, lute.
A exemplo de São Francisco de Assis, que se jogou numa roseira, cheia de espinhos para não cair em tentação. É preciso fazer isso, gente. Nós precisamos fugir. Fuja dessa tentação. Fuja de todas essas realidades. Imitemos estes santos e santas de Deus. Eu quero recordar aqui a história de Santa Maria Gorete. Vocês já conhecem a história de Santa Maria Gorete? Se vocês não conhecem, aí no YouTube, na rede social do YouTube, tem o filme dela, Santa Maria Gorete. Santa Maria Gorete, uma menina pura, e sempre tinha um rapaz, já adulto, que queria abusá-la. E ele insistia muitas vezes com a Santa Maria Gorete. E sabe o que aconteceu, gente? Ela não cedeu de forma alguma. O cara, o homem que vivia atrás dela estava tão obcecado por ela, que por ela não ter lhe entregue a sua virgindade, lhe entregue o seu corpo, este homem a esfaqueou. E foram 14 golpes de faca. Uma menininha, gente, assista o filme, Santa Maria Gorete. E ela dizia, não, eu não posso, isso é pecado. E o pior de tudo, gente, ela não se preocupava com ela. Se você assistir o filme é bem detalhista, o quanto ela se preocupava com a alma dele. Ela dizia, se você fizer isso comigo, eu irei para o céu, mas você não vai, porque você está afrontando a sexta ordem, o sexto mandamento da lei de Deus. Você está pecando contra a sua castidade. Você está pecando. Eu não posso, você não pode, não podemos, você não pode fazer isso. E Santa Maria Gorete não cedeu e por isso foi esfaqueada. 14 golpes, gente, no seu corpinho. Gente, assista o filme. Vale a pena a defesa da virgindade, da pureza dessa menina. E lá no filme mostra, e conta a história que ela não morreu ali no ato, no momento, mas ela foi hospitalizada, foi atendida, o médico lhe atendeu, mas muito mal, 14 golpes de faca, não é brincadeira. E diz que o rapaz foi preso e Santa Maria Gorete, antes de morrer no leito da cama, ela perdoa o rapaz. Ela diz, não, ele não pode ir para o inferno. Eu lhe concedo perdão. E por causa desse ato de Maria Gorete, toda a família dela também perdoou o agressor. Maria Gorete morreu e a família inteira perdoou esse rapaz. Lógico, ele pagou pelo crime, ficou preso. Mas o que Maria Gorete queria é que ele entrasse também no céu. Gente, tamanha pureza dessa santa, Defendeu a sua dignidade, defendeu a sexta lei dos 10 mandamentos, não permitiu ser violentada, foi esfaqueada, foi assassinada, mas não permitiu pecar e nem permitiu que o outro pecasse contra ela. Perdoou depois e essa pessoa, com certeza, pelo exemplo de Maria Gorete, levou-se à conversão. Lá no filme, a história mostra que ele se converte sim, que ele chora amargamente pelo que ele havia feito. Amados e amadas de Deus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Que Nossa Senhora, por sua intercessão, possa santificar-nos a ponto de sermos puros, suficiente para entrarmos no reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito seja o santo nome de Nossa Senhora. Amém.